Nós não vamos deixar só a nossa salvação de lado, não. Sabe, igreja, que tem mais uma coisa aí nesse processo, nesse chamado de Deus, porque não é só a minha, nem a sua salvação, não. Igreja, quando você parar, quando você pensar em parar, em desistir, lembra o que Cristo, Jesus, passou na cruz do Calvário. Porque, igreja, se você desistir hoje dos caminhos do Senhor, igreja, pensa nas milhares de almas, igreja, que pode aceitar Jesus através de uma palavra sua, quem sabe hoje, nesse mês, até o final do ano, se Jesus não tiver voltado daqui até lá. Então você percebeu, igreja, se você parar sua caminhada com Deus, você não só está deixando a sua salvação de lado, não, igreja, mas e a da sua família, igreja, e a daqueles que estão nos presídios, no leito de hospital, e a salvação do traficante, do policial, e a salvação, igreja, das nações, de todas as nações que estão, igreja, nos quatro cantos desta terra. Então, igreja, lembre desta palavra nesta noite. Se você parar com a sua caminhada na igreja, aqui com Deus na igreja, igreja, você está deixando muitas almas por aí também, sem ouvir a palavra de Deus. Então, igreja, não desista. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, em Apocalipse aqui 9, no primeiro que está falando aqui, ó, quando o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu a estrela que do céu caiu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ó Deus de poder e glórias, Deus Todo-Poderoso. Igreja, não importa a hora, não importa o tempo, dai glória a Deus, dá aleluia, porque só Ele tem um poder, porque Deus fala na palavra dEle, enquanto a vida, a esperança. Então, igreja, enquanto está vivo, você pode clamar, enquanto você está vivo, você pode suplicar, e Deus pode ouvir. Então, igreja, enquanto Jesus não volta, enquanto a trombeta não toca, enquanto Jesus não vem, você pode dar glória no aperto, você pode dar aleluia no deserto, no processo, você pode adorar a Deus quando a calúnia vir. Enquanto Jesus não vem, igreja, você pode fazer aquilo que o Senhor tem mandado você fazer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ô igreja, no terceiro aqui ele fala, Deus está falando, e na fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E no 4 aqui, igreja, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não tenham sinal nas suas testas, o sinal de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque a igreja, a hora vem, o tempo passa. Quanto mais, igreja, a cada dia que passa, a cada semana, a cada mês, a cada noite, a cada segundo, a cada momento, a cada estação, a cada inverno, a cada verão, a cada outono, a cada primavera, a cada ano, a cada prova, a cada luta, a cada desespero, a cada clamor, a cada adoração, a cada soberba que o homem tem semeado sobre a terra, a cada violência que passa, igreja, a igreja, escuta uma coisa, aí se aproxima, mas o Apocalipse, a cada vez, igreja, que passa essas coisas na terra, não importa se for a soberba do homem, se for a adoração, mas a cada dia que
que passa, igreja, não importa se chore ou não chore, se abrace, se não abrace, se adora a Deus, se não adora a Deus, se reclama, se não reclama, se agradece, igreja, a cada dia que passa, o relógio do Apocalipse só vai andando, ele vai correndo, mais um pouco, lá para frente, e o dia, e a hora, eu não sei, você não sabe, a igreja não sabe, a humanidade não sabe, as nações não sabem, as tribos da terra não sabem, mas o Deus poderoso, soberano, que és o dono da minha e da tua vida, aquele que me chamou, que te chamou com propósito para ganhar almas, ele, o Deus poderoso, soberano, ele sabe o grande dia, a grande hora que Jesus vem sobre os céus, sobre a terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Igreja, fala no 5 aqui, ó. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não acharão. E desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ô igreja, pensa aí, igreja, 5 meses sendo atormentado por escorpiões, sem que o homem morra, sendo que a morte irá fugir deles. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Igreja, pensa quando eu passo uma luta aqui na terra e a gente fala, Deus, está doendo tudo, está doendo a alma, os ossos, o coração, está doendo a vida, está doendo a história, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou embora, eu vou largar tudo. Mas igreja, já percebeu uma coisa, tem hora que a gente fala que não aguenta mais, mas porque a gente está continuando vindo para a igreja, porque a gente às vezes continua dando glória a Deus, mas igreja, perceba aí, que a gente está aguentando sim, aí parece igreja, parece que a gente não está aguentando, mas igreja, se a gente está continuando nesta peleja, não importa se é com choro ou gemidos, se a gente está continuando na batalha, igreja, é porque Deus está no barco, é porque quem sabe o barco está balançando, mas ele não vai virar, porque quem está no barco é Jesus, é Jesus, é Jesus, o soberano, o poderoso. Então, dai glória, aleluias, 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 Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Igreja, quando parece que está tudo acabado, igreja, quando parece que a gente não vai conseguir chegar lá, quando aparece, igreja, que já acabou, mas igreja, é aí que Deus está dentro da causa, é aí que Deus está respondendo aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Quando parece que você não vai chegar a lugar algum, igreja, é aí que Deus está falando, eu estou contigo, aí que Deus está falando, igreja, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ô igreja, quando parece que tudo acabou, é porque Deus está respondendo, igreja, mas mesmo em silêncio, Ele responde, mesmo em silêncio, Deus dá a resposta, mesmo em silêncio, Deus manda a providência, mesmo em silêncio, Deus dá força, mesmo em silêncio, Deus te dá ânimo,
calmo, mesmo em silêncio, Deus te levanta da cama, da enfermidade, mesmo em silêncio, igreja, Deus te levanta de todas, igreja, das enfermidades que existem nesta terra, igreja, mesmo em silêncio, igreja, Deus responde o seu clamor, glória a Deus, aleluia, Jesus, porque igreja, porque o tempo vem, porque a hora vem, porque igreja, não há hora, igreja, para ficar parando, não há hora, igreja, para ficar pensando, será se eu vou, será se eu continuo, não existe será, igreja, com Deus, ou é sim, ou é não, ou você obedece, ou não obedece, ou você adora, ou não adora, ou você faz a obra, ou você não faz, porque Deus manda, e o ser humano tem que obedecer. A igreja, quando Deus fala, tudo estremece, igreja, Deus é autoridade no céu, Ele é autoridade nos quatro cantos desta terra, igreja, então igreja, não desanima não, igreja do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, cumpra aquele chamado que Deus chamou você para pregar, para louvar, para sair, nem que seja nos quatro cantos desta terra, para que várias pessoas venham se converter e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e Salvador pessoal, através, igreja, do meu e do seu testemunho, através, igreja, da autoridade que Deus der para a igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Igreja, no 7 aqui fala: e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. No 8, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os dentes de leões. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E no 9 aqui fala: e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ô igreja, a palavra de Deus tem que ser cumprida, igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Igreja, infelizmente, igreja, esta nação, igreja, está ficando despercebida, igreja, porque o tempo vem, porque a hora vem, porque, igreja, o inimigo sabe, igreja, ele sabe que o fim está próximo. Igreja, o foco dele, igreja, é tirar a nossa atenção de adorar Jesus. O foco dele é tirar a minha e a sua atenção. O foco dele, igreja, é atrapalhar para aqueles que nunca aceitaram Jesus, não vêm aceitar o Senhor Jesus Cristo. Igreja, o foco dele é derrubar a nação. Mas, igreja, se você tem chamado, igreja, creia, igreja. Igreja, se você tem chamado, igreja, anima-te, igreja. Anima-te, igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque, igreja, grandes são as afrontas, igreja. Grandes são as afrontas, mas, igreja, maior é o Deus, igreja, de Israel, igreja. Maior é o Deus que me chamou e que te chamou, com um propósito para ganhar almas, igreja. Igreja, às vezes parece que as lutas não vai acabar mais, igreja. Mas, igreja, na verdade, essas lutas diante do Deus Todo-Poderoso, igreja, se torna como nada, igreja. Elas somem. As batalhas e as lutas diante de Deus, igreja, na verdade, elas fogem. Porque, igreja, você tem, igreja, que dar lugar a Deus, igreja. Você tem que perseverar, igreja, para buscar a sua salvação, igreja. Igreja, nunca jamais deixe a sua salvação de lado, igreja. Porque, igreja, por esses dias atrás aí, igreja, eu já conversei com até certas pessoas por aí, igreja,
cristãos, outras que não é cristão, e falei sobre igreja, Apocalipse, glória a Deus, aleluia Jesus, igreja, glória a Deus, aleluia Jesus, e eu cheguei a comentar com essas pessoas assim, igreja, que nesse dia que Jesus aparecer sobre as nuvens, igreja, vai ter uma amargura, igreja, tão grande, igreja. Pense no arrependimento, igreja, porque, igreja, uma vez eu vi um irmão pregando assim na rede social, igreja, ele falava, igreja, sobre 3 categorias, igreja, que vão ficar, sobre 3 categorias de pessoas que irão ficar quando Jesus vir sobre as nuvens, quando as trombetas tocar. Igreja, ele falava assim, igreja, naquela pregação, aqueles cristãos, igreja, que estão na igreja, desapercebidos, de qualquer jeito, e não estão buscando a Deus direito, igreja, aqueles, igreja, que estão na igreja, que ainda que eles estão buscando a Deus, mas às vezes estão com algum pecado, igreja, e não querem sair, igreja, infelizmente, igreja, vai ser um arrependimento grande para esses, igreja, que estão na igreja brincando. Igreja, tem aqueles também, igreja, que está na igreja, que às vezes está afastado, aí Deus fala, aí Deus manda a palavra, aí Deus usa o vaso, mas ele fala que quer voltar, mas fala que está difícil, que a luta é grande. Igreja, esses infelizmente, igreja, que estão afastados, igreja, é outra categoria que quando a trombeta tocar, infelizmente eles vão ficar, igreja, e tem aquela outra categoria, igreja, que nunca aceitaram a Jesus, igreja, aqueles que nunca aceitaram a Jesus, igreja, pensa aí, igreja, como vai ser, igreja, glória a Deus, aleluia Jesus. Glória a Deus, aleluia Jesus. Igreja, eu lembrei de uma coisa aqui esses dias. Eu vou contar aqui porque veio na mente aqui, vi outras coisas eu não falei, mas eu vou falar porque Deus está permitindo. Igreja, sobre o inferno, uma coisa, quando eu estava dormindo, Deus me fez passar uma reflexão sobre isso. Por mais que a gente veja, igreja, falar em Apocalipse, que é um lugar terrível, mas tem um lugar que é pior, que é o lago de fogo que arde com enxofre, que está aqui em Apocalipse. Igreja, eu creio que falta muito para mim, declaro em nome de Jesus, tenho que buscar muito a Deus, em espírito e em verdade, em nome de Jesus, para mim conseguir chegar lá, porque não é fácil. Mas, igreja, um dia, esses dias atrás, eu estava assim, igreja, eu estava dormindo, a igreja, eu sonhava que Deus estava me despertando assim, igreja, sobre a salvação. Aí assim, eu não sei assim, acho que não é que Jesus estava vindo, mas Deus estava me passando aquela reflexão assim, como se Jesus estivesse vindo, igreja. Me passou um negócio, igreja, na minha história inteira, passou um filme na vida, no que você imaginar, nos ossos, na minha história, na minha vida, na minha alma, no meu coração, no meu pensamento. Passou aquilo, eu falei, Deus, eu não quero ficar, não quero. A igreja, aí disse que eu continuava, né? E passando aquilo, Deus me despertando que eu tinha que buscar mais a Ele, buscar mais, porque ainda faltava muito ainda em nome de Jesus. Igreja, se um de vocês, igreja, tivesse passado por um sonho desse, você ia ver como é que era, igreja. Me passou, igreja. Deus não me mostrou assim como é as coisas lá no inferno, não. Tipo assim, eu estava na rua, mas, igreja, Ele só me passou uma reflexão, igreja. Uma coisa, igreja, que veio no meu coração assim, tão grande, de uma amargura. Sabe qual é o arrependimento grande? E só veio na minha mente assim, rapaz, lá onde Satanás vai ficar, onde já está decretado para ele, todos que vão ficar lá onde vai ficar a besta, o falso profeta, me passou tudo isso que está no Apocalipse na mente, igreja. E todo aquele que não foi achado escrito um livro no nome da vida, vai para lá também, igreja. Mas naquele sonho me passou um arrependimento tão grande, igreja. Não tem nem como descrever, tão grande. E me passou na mente, Deus, eu não quero ir. Mas Jesus não estava voltando, foi como se fosse uma simulação que Deus estivesse me mostrando. Aí ficou na minha mente assim, Deus, eu não quero ir. Me passou aquele filme assim, e lá vai ter que ficar lá para sempre. Aí ficou, aqui a gente passa uma luta na terra, Deus me despertando. A gente fala que não, eu falo que às vezes eu não estou aguentando mais, a humanidade fala que não está aguentando mais, aí só que vê aquilo, Deus me despertando, que é tipo assim, quem for para lá vai ficar lá para sempre, trancado, sendo atormentado. Aí só que só era só um sonho, assim, na verdade era um despertamento de Deus. Glória a Deus, aleluia Jesus. Então, igreja, a caminhada é longa. Quem sabe às vezes eu ou você, às vezes a gente fala, será que você já estou lá? Mas quem sabe, igreja, às vezes não falta algo ainda. Quem sabe, igreja, ainda não falta muito.
Porque a igreja perfeita a gente sabe que é só Deus e Jesus. Mas igreja, Deus fala na Bíblia, igreja, que Jesus vai vir no momento que a gente não estiver pensando. Por mais que a gente pregue, louve, fale que Jesus vai voltar, por mais que a gente pregue em Apocalipse, em nome de Jesus, mas Deus fala que no momento que a gente não estiver pensando, Jesus vai vir sobre as nuvens, igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, igreja, a cada dia que passa o tempo vai se aproximando. Então, igreja, eu e você só tem que glorificar o Senhor Jesus e buscar o Senhor enquanto tem tempo para buscar, igreja, para que naquele grande dia eu e você não venha se arrepender, igreja. Igreja, eu creio que até aqui Deus me direcionou mais uma vez. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica aí, Jean. Glória a Deus. Amém? Nós vamos orar pelos pedidos de oração. Glória a Deus. E quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Porque o Senhor, Ele está aqui. Em nome de Jesus. Vou convidar o Diácono Alonso também. Nós vamos fazer uma oração em concordância. Em nome de Jesus. Nesta quarta do propósito. Amém? Meu propósito, Deus está trabalhando em nome de Jesus. Vou ficar em paz. Em nome de Jesus. Tinha coisas essa semana que estavam me preocupando, mas eles vão entregar na mão do Senhor. Amém? A gente tem que se preocupar é com a nossa salvação. Viu? Não. Glória a Deus. Irmãos, estenda as suas mãos para cá. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, Espírito Santo, desde já, meu Pai, nós te damos graças, meu Pai. Porque nós cremos, meu Pai, que o Senhor é o Deus que responde, meu Pai, as nossas orações, meu Pai. E em nome do Senhor Jesus, nós já queremos te agradecer, meu Pai, pela nossa bênção, pelo nosso milagre, meu Pai, pela nossa vitória, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, a tua igreja, meu Pai, declara e toma posse, meu Pai, da bênção, da cura, do milagre, meu Pai. E eu declaro, meu Pai, sobre a vida da tua igreja, meu Pai, o efatá do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que as portas, meu Pai, que se encontram fechadas, meu Pai, se abram. Nós cremos, meu Pai, que no tempo em que o Senhor determinar, meu Pai, elas irão se abrir, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós declaramos, meu Pai, as bênçãos do Senhor sobre a vida do teu povo e entregamos em tuas mãos, meu Pai, cada pedido de oração, meu Pai, que o teu povo com fé depositou, meu Pai, nessa caixinha, meu Pai. Nós cremos, meu Pai, que no tempo, meu Pai, certo, o Senhor irá dar a vitória, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Oramos também pelos pedidos, pelas fotografias, meu Pai. Oramos, meu Pai, por essas pessoas, meu Pai, aqui representadas através dessas fotos, meu Pai. Onde quer que elas estejam agora, meu Pai, que elas sejam tocadas pelas tuas poderosas mãos, meu Pai. E que haja curas, que haja milagres, que haja libertação, que haja salvação de almas, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós concordamos com essa oração, Pai. E tomamos posse, Pai, da vitória. Em nome do Senhor Jesus. Repreendemos toda ação maligna, Pai, que possa estar agindo nessas vidas. Em nome de Jesus. Tomamos posse da vitória. Em nome de Jesus. Ora assim comigo, eu recebo a libertação, a salvação, a cura dos meus familiares, em nome do Senhor Jesus. E eu concordo, juntamente com a igreja, com os irmãos, acerca da salvação da minha casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém?
Só deixarei os recados, amém? Amanhã, círculo de oração. Amanhã, círculo de oração. E domingo, culto de missões. Amém? Vai ser um culto abençoado, de louvor a Deus. Culto da família, mas também culto de missão. Domingo, culto da família e culto de missão. Amém? Vamos para os nossos lares. Abençoado com a certeza da vitória em nome do Senhor Jesus. Se a gente prestou bem atenção, a palavra que Jean ele trouxe em nome de Jesus foi uma palavra inspirada. Cada pregador tem o seu jeito, tem o seu estilo, mas eu prestei atenção, Alonso, foi uma palavra de Deus em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Continue orando e Deus quer usar mais aqui em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Pai querido, Pai amado, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, pelo privilégio, Pai. Agora leva-nos em paz, guardando, livrando do mal, em nome de Jesus. Dando um dia de amanhã na tua presença, dai-nos um sono reparador, Pai, em nome de Jesus. Tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a igreja diga amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Aplaudam o Senhor Jesus. Cumprimenta o teu irmão com a graça e a paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.